Olá, eu sou a professora Eliane Vieira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre transitividade verbal e semântica. Eu quero te dar uma dica bem específica por meio de dois exemplos. Eu quero te mostrar que a transitividade verbal pode sim estar relacionada à semântica. As bancas têm cobrado isso ao longo dos anos e se você tem o costume de errar esse assunto na sua prova, preste bastante atenção, porque hoje você vai entender de uma vez por todas, de uma maneira bem simples, como você deve pensar na hora de analisar a transitividade de um verbo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva para você receber os novos vídeos, as novas dicas de língua portuguesa e não se esqueça de deixar o seu like já agora nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Então vamos lá. A gente tem aqui duas frases, somente com essas duas frases você vai entender a essência, ou seja, o que está por trás da transitividade verbal e da semântica. Nós temos aqui a primeira frase, precisou do relógio, e a segunda, precisou a hora. E o que eu quero te mostrar aqui? Que o contexto vai ser sempre soberano. Eu falo isso sempre aqui no canal, mas de vez em quando vocês acabam se esquecendo desse pequeno detalhe na hora da prova. Porque eu não posso decorar que o verbo precisar é sempre transitivo e indireto. Não, nem sempre ele é. Tudo vai depender do contexto e também de quê? Da semântica, ou seja, qual é o significado que ele imprime àquela frase. Na número 1, quando eu digo precisou do relógio, a semântica do verbo precisar nesse contexto é de necessitar. E no sentido de necessitar, o verbo precisar é transitivo e indireto. Daí vem aquela construção. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Como este verbo pediu uma preposição obrigatória e essa preposição está combinada com o artigo o antes do nome relógio, por isso que nós temos o do aqui, esse segmento inteiro, como ele completa o sentido do verbo, ele é chamado de objeto indireto. Porém, em comparação, na número 2, nós não temos a semântica de necessitar. Veja que quando eu falo precisou a hora, eu não estou dizendo que eu estou necessitando da hora. Preste bastante atenção, porque com a semântica de necessitar, o verbo vai pedir obrigatoriamente a preposição de. Porém, na número 2, o verbo precisar está sendo empregado no sentido de marcar com exatidão. Deixe-me colocar aqui exatidão. Então, marcar com exatidão, ou seja, determinar a hora. Quando eu digo precisou a hora da entrada ou precisou a hora do jogo, eu quero dizer que ele marcou com exatidão, ele determinou ou ela determinou a hora do jogo. Então, a ideia aqui, a semântica aqui é de marcar com exatidão ou de determinar. E com essa semântica, o verbo precisar não é transitivo indireto, e sim transitivo direto. Perceba que a hora é o complemento do verbo precisar e esse complemento não tem preposição obrigatória, justamente porque ele é um objeto direto. As bancas exploram isso bastante nas questões e muitas pessoas acabam errando. Por quê? Porque elas simplesmente decoram a transitividade do verbo. Mas esta aula aqui é um alerta para você que acha que precisa ficar memorizando, decorando a transitividade verbal. Não, em vez de você decorar, preste atenção ao contexto, à semântica, qual o valor semântico daquele verbo no contexto. E a partir daí você consegue identificar com mais facilidade a transitividade dos verbos atrelada ao contexto e também à semântica. Então tome bastante cuidado com isso aqui. Esse é um assunto que, como eu falei anteriormente,
tem sido cobrado bastante nas provas, tanto de nível médio quanto de nível superior, de qualquer banca organizadora. E por que as bancas fazem isso? Porque a semântica traz dúvida, sim. Você precisa analisar o contexto, ter uma noção mais profunda de leitura, conseguir ler e compreender aquilo que você está lendo. Então, a partir de agora, se você só decorava a transitividade dos verbos, saiba que existe algo chamado contexto e você deve sim levar em consideração o contexto na hora de analisar a transitividade dos verbos, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque o seu like me diz que esse conteúdo de alguma forma te ajudou. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para você receber as novas aulas, ok? Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!